Muito bem-vindas, gente amiga e querida, muito boa noite. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Rogativas. Seu espírito suplica uma réstea de amor. Em torno, a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Muito bem, vamos então para o Livro dos Espíritos, continuando na introdução. É uma introdução longa. Hoje vamos ler o item 4. A gente estava falando dos fenômenos físicos, das mesas girantes, das batidas nas mesas. Então vamos continuar. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Entretanto, isso não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, ele conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá, com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela, qual a sua natureza, a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente havia para os céticos, porque bem podiam compreender que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com auxílio das letras do alfabeto, dando móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou-se que era espírito ou gênio. Declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Aqui, há uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, tratando-se das ciências exatas, formulam-se hipóteses para se dar uma base ao raciocínio. Aqui não é o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isso constitui nova circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas, mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo, caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc., e com tanta rapidez como se escrevesse com a mão.
O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos se deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Aí a transcrição do que foi falado. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe-lhe os seus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível, essa frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto que se adapta a lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferente, são a natureza e a forma que tenha. Daí haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial, que se designam pelo nome de médiuns, ou seja, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Todavia, é uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Então, a gente vê aqui o início do espiritismo, a história do espiritismo, que hoje em dia não se usa mais isso, agora é muito mais fácil usar as mãos, né? Então, os médiuns escrevem incorporados pelo espírito. Vamos, então, terminar, né, nossas leituras com a poesia do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier também. Essa poesia é de Alves de Faria, chama-se Terra Máter. Tantas vezes chamei-te férreo muro, ó terra maternal, prove do abrigo. Hoje, em preces de júbilo, bendigo teu cálice de dor áspero e duro. Beijo-te agora o chão. Quero e procuro a redenção em lágrimas contigo. Hosanas ao teu colo ardente e amigo, restauração e sol do meu futuro. Envolve-me de pranto, sonho e luta, lava meu coração de pedra bruta em teus rios de amor piedoso e terso. Mãe silenciosa e boa, mãe querida, abre o meu seio em luz de nova vida, dá-me o consolo e a paz de novo berço.